Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Primeiro eu queria convidá-los a lermos juntos do versículo 4 até o 8. Depois nós vamos ler o versículo 26, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos voltar a ler até o final do capítulo. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 26, por enquanto. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós queremos ouvir a Tua voz. E rogamos que todo impedimento, tudo aquilo que tem se levantado para roubar a palavra, que seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor possa falar de modo claro aos corações, abrindo olhos e ouvidos espirituais, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Queridos, garganta hoje não está ajudando muito, mas pela fé, eu creio que essa mensagem será entregue em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado muito nesses dias nas ordens de Deus, nos agires de Deus, que parecem aos nossos olhos humanos, limitados, imperfeitos, parecem absurdos. Eu não sei se você já chegou a receber uma ordem de Deus estranha e você dizer: meu Deus, que pensamento é esse? Será que isso verdadeiramente veio de Deus? Por isso eu queria convidá-los hoje, nós fazermos uma viagem no tempo e lá para o início da era cristã, quando uma grande perseguição, na verdade, a primeira grande perseguição, a igreja foi levantada e a igreja era assolada por Saulo de Tarso, sobretudo, e ele na sua avidez por alcançar e encerrar em prisão os cristãos, ele fazia barbaridades. E naquele momento, com exceção dos apóstolos, os cristãos que estavam ali, eles foram dispersos pela região de Samaria e pela região da Judéia. Eles se espalharam. E aqueles cristãos dispersos, eles criaram uma coragem e começaram a pregar a palavra de Deus por onde passavam. E a gente encontra esse personagem, que é Filipe,
que era um evangelista, que era um diácono da igreja primitiva. E Filipe, ele prega em Samaria e multidões atendem as palavras de Filipe. E o curioso é que o texto não mostra Filipe trazendo uma palavra específica com relação à libertação, mas o texto nos informa que aquelas pessoas que ouviam a pregação de Filipe atendiam unânimes, ou seja, todos acolhiam aquela palavra, as pessoas se convertiam, os espíritos malignos saíam das pessoas gritando, as pessoas ficavam muito impressionadas com os sinais e prodígios operados por Deus através de Filipe, ao ponto de coxos andarem, cegos verem, enfim, havia um grande mover do Espírito ali naquela situação. E no meio de tudo isso, no meio daquelas conversões e libertações, no meio daqueles sinais e prodígios, surge uma ordem de Deus, que do ponto de vista humano parece algo absurdo. Eu queria que você prestasse bastante atenção, deixasse que o Espírito de Deus ministrasse ao seu coração hoje, em nome de Jesus. E aquela ordem vem, e Filipe é ordenado a deixar aquilo tudo e ir para um lugar deserto. Se fosse comigo, eu ia dizer: peraí, Senhor, não é possível. Como assim? Como é que eu vou deixar esse povo todo? Como entender uma ordem absurda de Deus? Só podemos compreender as ordens absurdas de Deus quando andamos com o Senhor no dia a dia, quando temos intimidade com Deus. No meio do povo de Deus é comum encontrarmos duas posturas. Primeira, aqueles que de forma engessada tentam enquadrar Deus, não permitindo que a sua graça, sua misericórdia, sua sabedoria e seus agires se manifestem nas suas multiformes expressões. Esquecemos que Deus é soberano, faz quando e como Ele quer. Amém? Segunda postura, são aqueles que descambam para um liberalismo pernicioso e destrutivo. Liberdade não deve dar lugar à carne. E o próprio Senhor, Ele vai ministrando ao nosso coração à medida que nós andamos com Ele, de verdade. Ele vai nos tirando desse impasse, mas para isso precisamos andar íntima e relacionalmente com Ele. Nós temos insistido muito com este ponto neste lugar. Muitas vezes nós recorremos ao Senhor apenas como um supermercado de bênção. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Ande com Ele. Ande com o Senhor no seu dia a dia, levante com o Senhor, deite com o Senhor, trabalhe com o Senhor, fale com o Senhor a cada instante do seu dia. Deixe que as pessoas digam que você ficou maluco. Mas é importante, quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda, mais nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Quando andamos com alguém intimamente, quanto mais os anos passam, mais aprendemos a discernir pensamentos e intenções por trás das palavras. Muitas vezes as palavras são desnecessárias, porque a gente olha para o outro, sabe quando ele está com sede. A gente olha para o outro, sabe o que é que ele está pensando, sabe o que ele está sentindo, sabe o que ele está querendo. Isso é intimidade.
Intimidade você não adquire da noite para o dia. Intimidade é algo que precisa ser experimentado no dia a dia, andando juntos. Espiritualmente é do mesmo jeito. Em sua trajetória de sofrimento, Jó, o servo sofredor de Deus, no capítulo 42, no versículo 5, ele diz uma frase que eu acho tremenda. Ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu fico muito impressionada com isso, porque Jó é uma das pessoas que a palavra diz que o Senhor dava testemunho de Jó. Gente do céu, quantos de nós tem esse privilégio do próprio Deus dar testemunho a nosso respeito? Isso me faz estremecer nas bases. E esse homem, apesar de tudo isso, passa por todas aquelas coisas, passa por todas aquelas dificuldades. O Senhor permite todo aquele sofrimento, e no final ele faz essa grande declaração de fé: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Aleluia! O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele diz algo tremendo a respeito desse andar com o Senhor. Capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte, na versão da NVI, diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados nele, como foram ensinados, transbordando em gratidão. A coisa é tão mais profunda do que nós imaginamos. O Senhor está falando de entranhas, enraizados, construídos, edificados, firmados. É na profundidade do nosso coração. É disso que o Senhor está falando. O Senhor não está falando de uma religiosidade, de fachada, de algo exterior. Não, o Senhor está falando de algo profundo, e quanto mais nós nos chegamos a Ele, mais nós vamos perceber que precisamos nos aproximar. E é interessante que o Senhor, Ele sabe dos nossos defeitos todos, dos nossos pecados todos. O Senhor está trabalhando em nós. A obra não terminou na vida de nenhum de nós. E a gente está cansado de dizer isso aqui: crente maduro, Deus escolhe. E se todos nós estamos aqui, é porque ainda há uma obra a ser terminada em nós. Então, seguindo nesse raciocínio, o texto relata uma ordem aparentemente absurda de Deus. E o que é que esse episódio nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar, nós estamos, para os irmãos que chegaram agora, nós estamos examinando Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 a 8, depois nós lemos o versículo 26. Em primeiro lugar, nós descobrimos que Deus não dá ordens estranhas a qualquer um. Não. Mas aqueles que andam com Ele intimamente e o conhecem de uma forma relacional. Nós temos insistido com isso aqui. Eu não sou uma pessoa de rituais. Eu não seria uma boa adepta de determinados guetos religiosos, porque eu não gosto de rituais. Eu gosto dessa intimidade relacional e livre, que você possa falar com o seu Deus, você possa abrir o seu coração, você possa rasgar o seu peito e você possa dizer a Ele tudo que você tem vontade. Isso é relacionamento. E relacionamento, ele gera intimidade. Qual a credencial de Filipe para ter tão apressadamente entendido aquela ordem recebida de Deus? Aí eu queria que você voltasse a página da sua Bíblia. Vamos
para o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículos 3 e 5, dizem o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, a primeira coisa que nós descobrimos no texto é que havia uma característica em Filipe que dava a ele respaldo para ter aquela intimidade viva com o Senhor e perceber, mesmo que quando as ordens de Deus parecessem estranhas. Filipe era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. E o curioso é quando nós examinamos as Escrituras, a história bíblica está cheia de relatos de pessoas que receberam ordens absurdas de Deus e obedeceram, porque tinham convicção que os agires do Senhor não obedecem uma lógica humana. Não. O profeta Oséias, por exemplo, o profeta Oséias foi ordenado por Deus casar-se com uma prostituta. Pesado. Como o Senhor vai pegar um profeta seu e fazer com que ele case com uma mulher de má reputação? Como isso é possível? Fique na sua. Deus é Deus. Deus é soberano. Ele faz como quer. Depois o Senhor levanta Isaías, a quem ordenou durante um período andar nu, como um sinal à nação impenitente. Depois Ezequiel, o Senhor disse: às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, e você não vai chorar, você vai ficar quietinho. Você não vai prantear, você não vai vestir luto, você não vai colocar cinza na cabeça, você não vai fazer isso. Também como sinal com relação àquela nação. Aí o Senhor, bem lá atrás, ao patriarca Abraão, foi ordenado sair da sua terra, da sua comodidade, do meio da sua parentela, ir para uma terra estranha, peregrinar e esperar que o Senhor mostrasse a ele o lugar para onde ele iria. Você já imaginou que se o Senhor chegasse para você hoje e dissesse: ô Jaime Cosma, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar? Será que o irmão iria? Eu diria: não, eu estou ficando maluco. Que pensamentos são esses que estão vindo na minha cabeça? Mas Abraão percebeu que Deus estava falando com ele. Aí mais lá para trás ainda, a gente encontra um servo de Deus que parecia um maluco. O cara construiu uma arca, começou a construir uma arca descomunal, num lugar que era longe de rios, era longe de mares e ainda num lugar elevado. E o povo passava e disse: aquele velho está ficando maluco, construindo uma arca num lugar desse. Cadê a chuva? Mas o Senhor ordenou. E se o Senhor ordenou, o Senhor vai se responsabilizar por sua ordem. A gente poderia passar boa parte da noite, fazer uma vigília e falar muito a respeito desse assunto, mas vamos continuar o nosso raciocínio. Essas pessoas todas eram escolhidas de Deus, pessoas que buscavam ao Senhor de todo o coração.
Eram pessoas de fé genuína que, mesmo não entendendo o sentido da ordem recebida, ousaram obedecer. E quanto a nós? E se recebêssemos uma ordem estranha de Deus, como reagiríamos? É algo a se pensar, que nós possamos parar, pensar exatamente como tem sido a nossa caminhada com Deus, como tem sido a nossa jornada com o Senhor. Não importa quantos anos a gente tenha de fé, se você nasceu numa família cristã ou não, se você andou se desviando do caminho, é tempo de voltar-se para o Senhor e ouvir a voz dele. Esqueça a fé dos seus pais, esqueça aquilo que você aprendeu na infância e volte-se para o Senhor. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Segunda coisa que o texto me ensina, e eu queria compartilhar com vocês, devemos entender que o nosso tempo, presta atenção nisso aqui, nosso tempo em um ministério ou tarefa específica termina quando Deus determina que terminou, mesmo que tudo esteja dando muito certo. Versículos 6 a 8 eu vou lê-los outra vez. Diz o seguinte: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, nós somos tão somente canais falhos, instrumentos, canos de PVC, como costuma dizer um amado evangelista. É só isso que nós somos. E Deus é o dono tanto do instrumento quanto da obra, principalmente da obra que Ele deseja fazer tanto em nós quanto através de nós. Sejamos sensíveis à voz do Senhor. Quando termina, acabou, ponto. Ninguém consegue botar vírgula quando o Senhor colocou um ponto final. Terceira lição que o texto me ensina: a intimidade com o Senhor nos faz ousar, obedecendo sem vacilar. Repara só, a coisa estava bombando em Samaria, as coisas estavam acontecendo. É possível que muitos líderes dos nossos dias dizem: de jeito nenhum, eu preguei para esse povo todo, quem é que vai discipular? Nós vamos ter que construir uma grande igreja, um mega templo em Samaria, porque as coisas estão acontecendo ali, a gente tem que assistir aquelas pessoas. Negativo. Um semeia, o outro rega, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A obra não é sua nem minha, a obra é de Deus. Quantas pessoas já passaram por aqui? Esse ministério tem um propósito específico, um propósito de alicerçar. E é interessante que os evangelistas que trabalham aqui com a gente, eles dizem, muitas vezes eles disseram: olha, eu queria um carimbo da igreja. Eu digo: para quê? Evangelize, ganhe, alcance e envie para a igreja mais próxima da casa da pessoa que você evangelizou. É desse jeito, não de Jesus. Não existe igreja de homens, a igreja é de Deus. Eu hoje estou aqui, amanhã posso não estar mais. É como a irmã pregou outro dia: nós nascemos, vivemos e amanhã morreremos. E aí? A obra é de Deus. A obra de Deus não pode parar. Então, queridos, a intimidade com o Senhor nos faz ousar, obedecendo sem vacilar. Versículo 26, me impressiona demais esse versículo 26. No meio daquilo tudo, no meio daquela coisa, daquele sucesso ministerial todo, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Olha só, ele se levantou e foi. Ele largou tudo e ele foi.
A voz do Senhor, ela é sempre inconfundível aos seus eleitos. Muitas vezes a gente diz assim: olha, me passou um pensamento pela minha cabeça, eu não sei se isso veio de Deus ou veio do adversário. Eu digo, é falta de comunhão. Isso é falta de comunhão e de intimidade com Deus. Porque aqueles que conhecem o seu Deus, conhecem a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Lutero, reformador, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que as ovelhas do Senhor, elas são marcadas nos ouvidos e nas patas. Elas ouvem a voz do Senhor e o seguem. Olha que coisa tremenda. Filipe, ele ouviu aquela voz, e olhe que a voz recebida veio por meio de um anjo de Deus. Preste atenção. Mas a intimidade de Filipe com o Senhor o faz atentar para a legitimidade da procedência daquela ordem. Ele ouviu e de pronto obedeceu. Ele poderia ter retrucado, argumentado, contra-argumentado, mesmo precipitadamente dizer: olha, essa ordem não veio de Deus, tudo aqui está dando tão certo. Mas ele entendeu. Ele não fez isso, antes se apressou em obedecer, e o propósito de Deus foi alcançado. Busquemos a intimidade com o Senhor. Quarto lugar, ordem aparentemente absurda de Deus tem propósito, como tudo na vida de um servo dele. Presta atenção a isso em nome de Jesus. Na vida de um servo, até quando tudo dá errado, dá certo. Como assim? Porque as coisas têm propósito, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E nós precisamos compreender isso. Isso é maturidade espiritual. Só aqueles que alcançaram essa maturidade conseguem perceber o Senhor através do véu denso da dificuldade, da tribulação, do problema. Muitas vezes você está orando por alguma coisa e você, quanto mais você ora, mais as coisas pioram. Se aquiete, Deus está trabalhando. Outro dia eu ouvi uma frase interessante, eu até citei aqui, disse: Deus não demora, Ele capricha. E muitas vezes Deus está caprichando e você está agoniado, agoniada, angustiado de espírito. Espere, Deus está fazendo uma grande obra. O propósito daquela situação nós encontramos nos versículos 27 a 40. O texto é longo, eu queria pedir uma paciênciazinha de vocês, mas eu queria muito ler esse texto. Diz o seguinte: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades
até chegar a Cesareia. Queridos, o propósito daquela situação era alcançar uma pessoa. E a gente entende que aquele homem era um prosélito do judaísmo, visto que ele ia para Jerusalém adorar, mas ainda não conhecia o Cristo. O propósito de Deus era alcançar aquele homem para que ele alcançasse uma nação. Missão cumprida, Felipe. Glória a Deus. Que bom que você entendeu o chamado e obedeceu. E quanto a você? Será que você tem percebido, será que você tem tido sensibilidade espiritual para perceber aquilo que o Espírito tem ministrado ao seu coração? Ou você, na sua imaturidade espiritual, você tem confundido a voz do Senhor com a voz do adversário? Quando o Senhor entende de transformar vidas que Ele escolheu para louvor da sua glória, eu vou dizer uma coisa a você: Ele é implacável no seu intento e fará que tudo coopere para aquele propósito, para que aquele propósito se cumpra. E o propósito final de Deus é que sejamos todos conformados à imagem do Cristo. E não importa, viu? Não importa as voltas que tentemos dar para fugir a isto. Ao final Ele nos alcançará e o seu propósito se cumprirá, mesmo que isto implique em dores. Porque muitas vezes esse propósito de Deus para nós, ele implica em dores. Mas quando o Senhor olha, escolhe, separa, diz: você é meu, você é dele, acabou. Você pode ir para um lado, para outro, como diz meu marido, pode ginitear, eu não sei o que significa isso, mas tudo bem. Ir para um lado e para outro, mas Ele te alcança. Não há um lugar que você fuja da face de Deus que a misericórdia e a graça dele não possam alcançar. Amém? Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção: muitas vezes você está orando, investindo em algo na obra de Deus, e parece que tem um redemoinho ali. O povo parece que não entendeu nada. Se aquelas pessoas todas, se com aquelas pessoas todas Deus tiver um propósito, nenhuma das suas orações, nada vai cair por terra. Preste atenção, em nome de Jesus. Queria concluir essa palavra com 4 advertências para nós, começando em mim. Em primeiro lugar, busquemos uma intimidade relacional com o Senhor a cada dia. Intimidade com o Senhor nos faz ousar e obedecer sem vacilar. Segundo lugar, aprendamos a discernir, como tem faltado discernimento no meio do povo de Deus. Meu filho costuma usar uma expressão que é Joselito sem noção. Como isso se aplica a tantos cristãos nos dias de hoje? Quantos Joselitos sem noção nós temos à nossa volta? Há um tempo determinado para todas as coisas. Aprenda isto. Isso vai poupar muito sofrimento. Em terceiro lugar, não tiremos conclusões precipitadas na vida do eleito de Deus até quando tudo dá errado, dá certo. O Senhor não perde o controle das situações como nós imaginamos. E finalmente, tudo tem um propósito e na hora certa entenderemos. Contudo, há momentos que tudo o que temos a fazer é levantar e ir, como fez Felipe, obedecer. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, que o Senhor ministre profundamente essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.